Bispo Francisco, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Agradeço a esse ministério Despertar na Fé, ministério aonde eu e minha família temos sido alimentados. Agradeço por esta rica oportunidade. Estou sentindo falta do pastor Edson, grande amigo, pastor querido, mas está aí sua esposa, a missionária Clarice, amada, né? E agradeço o pastor Hernandes por esse convite maravilhoso. Peço aos amados irmãos que abram em Lucas, no capítulo 1, vamos ler o versículo 37 e o 52. Lucas 1, 37 e o versículo 52. Todos acharam? Diz assim: porque para Deus nada é impossível. 52. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para ouvir a Sua Santíssima Palavra. Pai, não queremos ouvir a sabedoria de homens, não queremos ouvir, ó Pai, o conhecimento, ó Pai amado, deste mundo, mas queremos, ó Pai, a Tua Palavra sobrenatural, que ela venha falar conosco, que o Teu Santo Espírito venha confirmar dentro de nós a Tua Palavra, para que saiamos daqui, ó Pai, fortalecidos, ó Pai amado, para viver a Tua Palavra, para viver a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Para Deus nada é impossível. Não existe impossível para Deus. O Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que há, que fez coisas que para a ciência ainda são impossíveis de entender. Esse é o Deus do impossível. É o Deus que faz quando não se tem mais nenhuma perspectiva em alguma coisa, mas se é a vontade de Deus, o morto ressuscita. Aleluia. O enfermo com uma enfermidade fatal, com poucos dias de vida, levanta. Glória. O endividado que já não tem mais como se levantar nas suas finanças, ele se levanta e se torna um grande empresário. Aleluia! Quando o nosso Deus age, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas aqui no Cântico de Maria, quando Maria está engrandecendo o Senhor pela dádiva de estar agora no seu ventre o Messias, depositado pelo Espírito Santo, num trecho do Cântico de Maria, a qual não era cheia de graça, mas foi agraciada. Ela foi agraciada. Há uma grande diferença de ser cheio de graça. Cheio de graça é só Deus. Agraciada é aquele que recebeu da parte de Deus. Ela vai dizer aqui no 52: depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Vamos trabalhar um pouquinho na vida de um servo de Deus que era humilde. Vamos lá para Salmo, no capítulo 78, versículos 70, 71 e 72. Vamos verificar o que está escrito lá? Vamos ver quem é esse humilde servo do Senhor. Salmos de número 78, versículos 70, 71 e 72. Salmo 78, versículos 70, 71 e 72. Também elegeu a Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, e tirou do cuidado dos que se acharam prenhes,
para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Ou seja, o Senhor tirou um homem humilde que cuidava de ovelhas, e esse homem, ele tinha tão pouco valor, que quando chegou o profeta Samuel, direcionado por Deus, na casa do pai de Davi, na casa de Jessé apresentou os seus filhos formosos, e Davi estava lá esquecido, cuidando das ovelhas. Sabe quem é esse servo que estava esquecido? Esquecido pelo mundo, esquecido pelas pessoas, esquecido por tudo, mas não por Deus. Esse servo é eu e você. Davi representa eu e você. O mundo pode não dar nenhum valor para nós, o mundo pode dizer que nós não somos nada, mas Deus diz: aquele que não é nada, eu faço dele o tudo. Aleluia. Pessoas podem olhar para você e te desprezar. Pessoas podem olhar para você e falar: eu não vou dar cara desse fulano. E nem ela sabe por quê. Os fariseus não sabiam por quê, não ia com a cara do Senhor Jesus Cristo. Nem eles sabiam. Os religiosos tão perfeitos, eles estavam contra o próprio Deus e não sabiam por quê. Mas depois eles vão descobrir o porquê. É por causa da inveja. Muitas vezes as pessoas se levantam contra a outra por causa de inveja. E foi por causa de inveja que os fariseus se levantaram. Eu não sei qual que é a motivação do pai de Davi, de Jessé, de não ter chamado Davi para se sentar à mesa. Mas eu sei que os irmãos de Davi, a gente vai ver alguns relatos, eu não vou mostrar, mas você pode ler depois algumas passagens que vai te dar a nítida impressão que os irmãos de Davi tinham inveja de Davi. Eu não sei se os irmãos de Davi tinham tão grande valor para o pai, Jessé, que fazia com que Jessé se esquecesse do seu filho. E lá estava Davi abandonado. Então o profeta olha para um, olha para outro, olha para... fala: não é nenhum desses. Falta mais algum? Não falta nenhum. Tem certeza? Tem um lá que está atrás, lá das malhadas, está cuidando das ovelhas. É esse. Esse é eu e você. Nós estávamos esquecidos pelo mundo, e Deus depositou em nós uma unção tão grande que o mundo não pode ter, e essa unção se chama o Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Se o mundo quiser apontar para você, dizendo que você não é nada, que você não representa nada, que você é um fracasso, que você não é nada, saiba de uma coisa: você é portador do Espírito Santo de Deus. Então você é o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, então, ele é escolhido, ungido, mas ele vai passar por um processo, porque ele vai assumir o reinado de Israel, mas ele tem que passar por um processo. Nós estamos passando por um processo. Deus tem bênçãos maravilhosas para nos entregar, mas não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que estar pronto. Aleluia. E Davi vai passar por um processo. Davi, que vai ser conhecido conforme Atos, no capítulo 13, versículo 22, segundo o coração de Deus. Para ele chegar nesse nível, ele vai passar por um processo. Ele já tinha algo que era a base desse processo, que é humildade. Essa é a base para Deus trabalhar. Humildade. A segunda base é o amor. E a terceira base é a fé. Com esses três, nós somos imbatíveis no mundo espiritual. E aí,
Davi, ele sai daquela situação, é convidado para tocar no palácio, porque Saul, que tinha sido escolhido por Deus, Saul foi escolhido por Deus, Saul não foi escolhido pelos homens, ele era ungido do Senhor, só que o coração dele se corrompeu. Olha como era perverso o coração de Saul, olha no que o coração de Saul era perverso. Vamos dar uma olhada em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 12. 1 Samuel 15, 12. Vamos ver no que era perverso o coração de Saul. Porque o que fez Saul ser rejeitado? Olha só. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Eis que levantou para si o quê? Então, voltando, passou e desceu a Gigal. Olha só, ele levantou uma coluna, um monumento em seu favor, para que todos que olhassem ali aquele monumento falassem: olha como Saul é grande. É por isso que ele foi rejeitado. A base do coração de Saul estava no orgulho. Ele queria mostrar o quanto ele era poderoso. Ele queria ser reconhecido pelos homens. Ele queria ser aquele que os homens apontassem e falassem: olha lá, o grande homem de Deus. Olha lá, o grande que faz isso, faz aquilo. Mas a intenção dele não era honrar a Deus, era ser honrado. Porque há uma diferença daquele que quer ser portador do nome de um grande homem de Deus para honrar a Deus, e aquele que quer ser reconhecido como um grande homem de Deus para honrar a si mesmo. E Saul, ele estava querendo honrar a si mesmo. E quando um homem, um ser humano está nessa posição, Deus não trabalha. É o que Maria falou lá no versículo 52 do capítulo 1 de Lucas, no seu cântico: dispersou aqueles que eram arrogantes. Quando a pessoa chega no nível de arrogância, e é fácil saber disso, pode ser quem for, dentro da igreja, no mundo, fora do mundo, quando uma pessoa olha para outra como se fosse superior a outra, pode ser apóstolo, pode ser semideus, pode ser o que for, o título que for. Quando ele começa a olhar para o outro como superior, você sabe que a base do coração dessa pessoa é o orgulho, é a arrogância. Verdade. Aleluia. Essa era a base, por isso que Saul foi rejeitado. Davi, a gente não vai ver nenhum momento, nenhuma parte da Bíblia onde ele construiu uma coluna para ser evidenciado como alguma coisa. Pelo contrário, ele sempre louvava o Deus do céu e reconhecia que as suas vitórias não vinham da força do seu braço, mas vinha do Deus Todo-Poderoso. Essa é a base da tua fé. As tuas vitórias, a base da tua vitória, você reconhece que é o Deus Todo-Poderoso? Aleluia. Então você está ali com os alicerces certos. Você tem unidade, amor e fé. Glória a Deus. Mas Davi, ele vai passar a ser invejado por Saul, porque Davi, um simples pastor, ele vai levar um alimento para os seus irmãos no campo de batalha, aonde tem um grande filisteu chamado Golias, e lá está Golias desafiando todo o exército de Israel, e Davi fica indignado com aquilo. Davi fala: como pode um incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Você fica indignado
indignado quando alguém afronta um homem de Deus. Você fica indignado quando alguém afronta um ministério que é reconhecidamente um ministério de Deus. Se você fica indignado, você tem um coração igual de Davi. Davi ficou indignado ali. E Davi era miudinho, porque Saul falou assim: veste, dá para ele a minha couraça, dá para ele as minhas vestes de guerra. E Davi não conseguia nem se mexer ali. Davi falou: não preciso de nada disso, só preciso das minhas pedras. Pegou sua funda, sua pedra, e ali ele foi desafiar um gigante de mais de 2 metros de altura. Um homem pequenininho, um jovem, deveria ter o quê? Seus 16 anos. Olha a fé desse menino. Deus, Ele não está de olho na sua estatura. Deus não está de olho se você é reconhecido pelos homens como alguém formoso, ou alguém forte, alguém preparado. Deus está de olho no seu coração, se você tem um coração que está voltado para Ele. E Davi tinha um coração voltado para o Deus Todo-Poderoso. E quando um homem ou uma mulher tem um coração voltado para o Deus Todo-Poderoso, não existe o impossível. O impossível cai por terra, porque aquele gigante caiu por terra. Mas Davi ainda estava preparado para o que viria. Viria as afrontas. Quando você faz grandes coisas para Deus, porque Deus te escolheu para fazer grandes coisas, e grandes coisas não são grandes coisas segundo a vista dos homens. Grandes coisas às vezes é uma palavra de amor que você libera lá no seu emprego, uma palavra onde você diz para o seu amigo de trabalho que Jesus o ama e ele é curado, ele é sarado na alma, ele é liberto da depressão, e através dessa vida outras vidas são ganhas. Olha só o gigante que você derrubou. As pessoas têm ideia errada do que são coisas grandes. Coisas grandes não é segundo as vistas humanas. Muitos vão se surpreender naquele grande dia, aonde o Senhor vai abrir o livro das obras. Aqueles que não tinham nenhum valor, muitas vezes em muitas igrejas. Aquela irmã de oração, aquela irmã que passava as madrugadas orando, intercedendo pelos irmãos, aquele irmãozinho humilde, que não sabia falar direito o português, mas que sempre foi fervoroso na oração. Muitos vão ver sendo honrado diante de multidões, e muitos vão ver também muitos homens e mulheres orgulhosos serem dispensados. Homens que têm grande fama, de renome, mas que o coração sempre teve na grande fama e no renome. O Deus do impossível é o Deus do impossível. Ele não mudou, Ele é o mesmo que fez o impossível na vida de Davi. Ele faz o impossível na minha e na tua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Aleluia, glória a Deus. E o pequeno Davi, ele conquistou o quê? A inveja do rei. O rei passou a olhar aquele menino como um adversário e tentou jogar uma lança nele, quando ele estava com o espírito maligno, que Davi ia tocar o seu instrumento. Ele tentava matar Davi por inveja, até que Davi teve que correr, sair fugido de lá. E Davi, ele vai passar por momentos terríveis. Ele vai chegar na frente do rei dos filisteus,
o rei dos filisteus, o rei daquele que ele matou, de Golias. E ele vai ter que dar uma de louco ali, babar, porque senão ele seria morto. Davi, ele vai passar por estreito, mas por 2 vezes ele vai ter a chance de matar o rei Saul, mas ele vai falar assim: Deus me guarde, livre de tal malignidade. Você, mesmo sendo perseguido, você deve orar pelos seus inimigos. Melhor, eu vou corrigir. Não são seus inimigos, aqueles que se fazem seus inimigos. Porque o cristão não tem inimigo. O cristão não tem inimigo. O inimigo do cristão está no mundo espiritual. O sangue e a carne não podem ser inimigo de um cristão. Porque se um cristão tem o sangue e a carne como inimigo, esse cristão deixou de ser cristão. Ele se apostatou. Ele pode até ter uma capa de cristão, mas ele está apostatado da fé. Porque o nosso Cristo, ele ensinou: orai por aqueles que te perseguem. E é assim, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, as pessoas se levantam contra nossas vidas. Saul começou a se levantar contra a vida de Davi. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com aqueles que se levantam contra a tua vida. Não se preocupe com isso, porque se você se preocupar com isso, você vai querer resolver na força do teu braço, do teu jeito, e não é do teu jeito. Entrega tudo na mão do Senhor. Davi entregou na mão do Senhor. E outra, se te persegue, dá glória a Deus, porque você está incomodando o inferno. Se você não estiver incomodando o inferno, ninguém vai te perseguir. Pelo contrário, todo mundo vai te olhar com os bons olhos, aonde você for. Mas quando você começa a incomodar o inferno, infelizmente, até dentro da igreja, pessoas se levantam. Basta uma brechinha só. A pessoa começa a falar. Olha, outra coisa: nunca fale de um líder seu. Nunca fale do seu pastor. Davi, ele respeitou Saul como seu rei, como ungido do Senhor. É o Senhor que vai verificar se é ou não é. É o Senhor, porque às vezes a pessoa está no momento de fraqueza. Sabe o que aconteceu? Davi passou por um momento de fraqueza. Davi, já como rei, ele olhou para a mulher do próximo, Batseba, e desejou a mulher do próximo. Davi ainda arquitetou a morte do esposo desta mulher, para ficar com ela, se deitou com ela ainda, ela sendo casada, antes do marido morrer, Urias que era um guerreiro leal ao rei Davi. Olha só a malignidade. Foi um momento de fraqueza, porque Davi deveria estar na batalha, Davi deveria estar fazendo a obra do Senhor, Davi deveria estar com o coração voltado para as coisas de Deus. E Davi, de repente, ele estava passeando ali pelos terraços do seu jardim, e ele vai ver essa mulher tomando banho, e vai desejar esta mulher. Aleluia. Tome cuidado. Nunca deseje mal ao seu irmão, porque você pode estar desejando mal ao próprio Deus. Quem pode abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 16, lê para mim. 1 João 3,16. Davi, ele vai passar por um momento de fraqueza. Mas o momento de fraqueza vai passar, porque Natã, o profeta, o grande profeta de Deus, vai abrir os olhos de Davi, e Davi vai reconhecer o seu erro. Rei, Deus não está preocupado com o tamanho do seu erro. Deus está preocupado com o tamanho do seu arrependimento. Nós devemos amar. Quem achou? 1 João 3,16. O amor, olha que fala sobre o amor. Show. Espera aí, irmão.
É lá em 1 João 3,16. 1 João 3,16? Ah, 3,16. Isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não é não. Aqui, ó. Nisto conhecemos. Esse é o 3,16. Vamos ler um outro versículo. Vamos acompanhar. 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Dar a nossa vida pelos irmãos. Se nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, como que nós podemos ver o nosso irmão como adversário? Davi, ele olhou para Saul não como adversário. Saul olhava para Davi como adversário, mas Davi não olhava Saul como adversário. E Davi agora, ele vai ser restaurado pelo profeta Natan, ele vai receber a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, vai falar algo sobre arrependimento. Abra aí para mim, irmã, Atos 3,19. Olha o que diz a palavra, Atos 3,19, lá no Novo Testamento. 3,19. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Arrependei-vos e serão apagados. Davi teve o seu pecado apagado. Houve um arrependimento sincero. Deus não está de olho no tamanho do seu pecado. O pecado de Davi era gigantesco. Pela lei, ele deveria ser apedrejado, ser morto. Que quem cometesse adultério tinha que ser morto, apedrejado. Mas Davi é restaurado. Ele cometeu um homicídio. Sabe o que é isso? Olha o pecado de Davi. Se nós compararmos aos olhos humanos o pecado de Davi e o pecado de Saul, o pecado de Saul fica pequenininho, nem aparece aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, o pecado de Saul era muito mais grave do que o pecado de Davi, porque o pecado de Saul estava no coração, no orgulho, e o pecado de Davi estava no desejo da carne. E Davi, ele se reconciliou, ele se arrependeu, e Saul não houve arrependimento. Lá em Hebreus no capítulo 12 fala que Esaú, no coração dele não houve arrependimento. Mesmo que ele chorasse amargorosamente, não havia arrependimento. E por isso ele não foi perdoado. Nós devemos viver em humildade. Devemos ter um coração arrependido diante do Senhor. Davi, ele vai passar por esse processo. Se arrependeu. Agora, ele vai se deparar com uma situação, porque Natan falou que na casa de Davi ia se levantar a espada. Eita Deus. O pecado teve resultado, mas Davi seria salvo. Se levantaria a espada. Por quê? Porque foi Deus que fez a espada se levantar? Não. Se abriu uma brecha no mundo espiritual, e através dessa brecha no mundo espiritual, Satanás começou a agir. Ele não perde tempo, e ele começa a trazer para o coração de dentro da casa de Davi, ele começa a trazer confusão. Mas aquelas pessoas que estavam ali recebendo essa confusão, esse desígnio ruim, eles tinham o poder de dizer não. Nós vemos uma passagem interessante em Gênesis, com Caim e Abel. Deus dá um conselho para Caim, lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 5. Dá um conselho, vamos ver o conselho?
Gênesis capítulo 5. Olha o conselho. Não é capítulo 5 não. Ainda bem que eu abri. Capítulo 4. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. Aliás, desculpa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui já é o resultado. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado já as porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles tinham opção. Os filhos de Davi tinham opção de dominar o desejo que estava entrando no coração deles. O irmão que vai ter o desejo de estuprar a própria irmã. O outro irmão que vai se vingar daquele irmão que estuprou a sua irmã. Olha só as coisas terríveis que entrou na casa de Davi. Mas eles tinham a opção de dominar. Nós temos a opção, mesmo que nós abrimos brecha no mundo espiritual, nós temos a opção de dominar. E Deus nos dá um conselho nesta noite: domine isso, não seja dominado por esse sentimento maligno. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha só, eu tinha preparado, eu falei com o presbítero Sivaldo que Deus mudou tudo. Eu tinha preparado uma outra palavra. Samuel, no capítulo 16. Aleluia. Eu tinha preparado esta palavra, mas Deus manda eu passar por ela. Não é a palavra principal. A palavra principal já foi alicerçada. Mas aqui é uma pequena passagem. Então o filho que matou o irmão porque estuprou a irmã, ele vai passar anos longe da presença do rei, seu pai. Esse filho é Absalão. Mas o coração de pai vai perdoar o filho, e o filho vai voltar para o palácio. Só que o filho, no capítulo 15 de 2 Samuel, vai começar a se levantar contra o pai para tomar o seu reino, para tomar o reino do pai. Olha só a malignidade. Olha só. Absalão, ele ia à frente de todo homem que iria na frente do rei para colocar sua causa. E nessa passagem encaixa homens que estão dentro da igreja, homens e mulheres que estão dentro da igreja, que vão à frente daquele irmão que está precisando de uma palavra, não com boa intenção, mas com a intenção de levantar aquele irmão que está precisando de uma orientação do líder, contra o líder. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Jamais se levante contra o seu líder. Mais uma vez eu digo, jamais se levante contra o anjo da igreja, como quem quer que seja que Deus levantou dentro da igreja. Ore. Aleluia. Mas não se levante jamais contra. Se você ver alguma coisa que não condiz, entregue ao Senhor. Ou então, siga o conselho lá de Mateus, no capítulo 18. Vai e fala com o irmão. Se não adiantar, chama outro irmão. Se não adiantar, apresenta a igreja. Ou então, vai procurar outra igreja. Mas jamais se levanta contra o ungido do Senhor. 2 Samuel 16. Aqui agora Davi, ele vai se deparar com um homem. Ele está fugindo do seu filho. Ele tinha o poder de matar o filho, mas ele não fez isso. Ele tinha o poder de prender o filho, mas ele não fez isso.
Ele falou: deixa ele. Em 2 Samuel capítulo 16, versículo 5, vai ter um homem aqui chamado Simei. Olha só o que ele vai fazer. E chegando o rei a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saía amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei. E ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita, à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, seu filho, e eis-te que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zuria, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirarei a cabeça. Olha só, ele já queria arrancar a cabeça daquele homem. O rei vai falar assim: que eu tenho convosco, filho de Zuria? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais a Davi, Abisai, e a todos os servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais este benjamita, deixai-o que maldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para mim e minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram sua vida. Então, esse homem ia jogando pedra. Quantas pessoas estão jogando pedra em você? Quantas pessoas estão amaldiçoando você? Quantas pessoas dizem que você está agora está pagando pelos seus erros? Quantas pessoas têm se levantado contra você? Glorifique o Senhor. Porque se essas pessoas estão certas, Deus fará segundo a boca dela, como o rei Davi falou. Mas se elas estiverem erradas, eles também vão alcançar aquilo que se chama justiça de Deus. São de cada um. Deus sabe quem é e quem não é. Se estão te perseguindo na sua empresa, no seu local de estudo, na sua escola, faculdade, seja lá onde for, no meio da tua parentela, se estão te perseguindo, entregue na mão do Senhor, porque Deus fará o impossível. Como Deus fez o impossível através do ventre de Maria, uma mulher simples, humilde. Nela foi gerado o nosso Salvador. Como Deus fez naquele ventre humilde de uma mulher simples, humilde, aonde trouxe a salvação para o mundo inteiro, para mim e para você. Deus fez a sua justiça, porque a salvação de Deus é a justiça de Deus. Porque quem foi para aquela cruz? Um homem santo, um homem que não tinha pecado, o Filho de Deus. E ele morreu e levou na sua morte o pecado de todos aqueles que haveriam de se arrepender. Então não existe nenhuma acusação contra nós. Sabe por quê? Porque além de ele levar os nossos pecados na sua morte, ele ressuscitou o terceiro dia, vitorioso, e ele deixou lá nas trevas, ele deixou lá na profundeza do inferno os nossos pecados. E quando nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de fé, nós estamos restaurados. Isso é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Certa ocasião lá em Marcos, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo vai falar
que é impossível os ricos entrarem no reino de Deus. Mas ele vai finalizar esta palavra dizendo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então é possível sim o rico entrar no reino dos céus. Não é possível quando ele está com o coração no dinheiro, no poder, no prestígio. Se é possível para o rico, quem dirá nós que estamos aqui hoje na presença do Senhor, nós que somos humildes, porque só pessoas humildes adoram o Senhor, louvam o Senhor, e nós estamos aqui em humildade, diante do soberano, do Rei dos Reis. Se levanta, igreja, porque o impossível aconteceu na tua vida, e a partir desse impossível, coisas maiores acontecerão. Se levanta, igreja, se levanta. Aqui eu entrego esta palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi pregada, ó Pai amado, ó Pai amado, glorioso Deus. Oh Pai, visite os nossos corações, ó Pai, tudo que não for teu, ó Pai, tudo que for, ó Pai amado, oh Pai, coisas, ó Pai amado, deste mundo, tudo que for, ó Pai amado, sentimentos malignos, ó Pai, sentimentos, ó Pai amado, segundo esta geração má, ó Pai, segundo, ó Pai amado, uma teologia não bíblica, ó Pai amado, que leva o homem a ter ódio de outro homem, oh Pai, segundo, ó Pai, uma teologia do egoísmo, do egocentrismo, oh Pai, que se chama teologia da prosperidade. Oh Pai, não que a prosperidade não seja do Senhor, sim, o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas a teologia de homens chamado prosperidade leva o homem a ser egoísta e querer pensar em si mesmo e achar que é melhor do que o irmão, porque assim eles são ensinados. Oh Pai amado, oh Pai, tudo que for disso, ó Pai amado, que é, ó Pai, muitas vezes pregado no rádio, na televisão, ó Pai, por homens gananciosos, ó Pai, gulosos, ó Pai amado, ó Pai, conforme está escrito lá, ó Pai, na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no segundo capítulo, que se levantariam homens avarentos, que fariam negócio das ovelhas de Deus. Ó Pai amado, esses homens avarentos têm se levantado e têm pregado um outro evangelho, a qual não é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho da carne, é o evangelho do egoísmo, é o evangelho do egocentrismo, que faz o homem se olhar para o outro homem, um irmão olhar para o outro irmão, ou com superioridade, aonde a tua palavra diz que nós devemos olhar para os nossos irmãos como se ele fosse superior a nós. A tua palavra nos ensina o contrário, e nós, ó Pai amado, ó Pai, queremos seguir a tua palavra. Ó Pai, eu desejo, ó Pai amado, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que a tua palavra que foi pregada, ó Pai amado, seja, ó Pai, ó Pai, a vitamina, ó Pai, o alimento, ó Pai, necessário para que muitos tenham a metanoia, ó Pai, que é a mudança de mente, a mudança de pensamento. Metanoia segundo a língua grega, ó Pai amado, que seja mudado a meta da mente. Oh glorioso Deus, a mente que tinha uma meta de se vangloriar, de aparecer, de achar que é alguma coisa, seja derrubada agora por terra, e seja agora o impossível, ó Pai amado. Oh Pai, se há alguém nesse estado, ó Pai, o impossível aconteça, que haja uma mudança de mente, humildade, que sejamos, ó Pai amados, humildes, oh Pai, desejosos, oh Pai, de amar e de ver os nossos irmãos bem. E se nós temos algo, ó Pai amado, oh Pai, que nós estamos vendo de errado no irmão, que nós não venhamos apontar e nem dizer que ele está em pecado e por isso ele está passando por isso e por aquilo, mas que nós venhamos orar para que o irmão se levante, para que o irmão seja forte, que o irmão seja constante, que o irmão seja fortalecido pelo teu Santo Espírito, ó Pai, porque outrora cada um de nós, sem exceção, nós éramos assim, arrogantes, mas o Senhor mudou os nossos corações, e que nós tenhamos, ó Pai, esse mesmo sentimento para com os nossos irmãos, ó Pai, que o amor, ó Pai, que o amor, aonde, ó Pai, na carta de Paulo,
1 Coríntios, ó Pai amado, onde ele está cheio do Espírito Santo, no capítulo 13, no versículo 13, fala que 3 coisas vão restar: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é superior aos 3, porque o amor é para a eternidade. A fé é até o momento que nós enxergamos o nosso Deus face a face, frente a frente. A esperança é até quando chegar aquilo que foi prometido, mas o amor é para a eternidade. O amor é o dom verdadeiro, o amor é o sentimento verdadeiro. Oh Pai amado, que isso que venha permanecer dentro de nós a todo momento, quando nós tivermos que optar por um ou por outro, que nós venhamos optar pelo amor, em nome de Jesus. E quem recebeu esta palavra, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, Glória a Deus. agora quem estava ministrando.